Olá. De acordo com um acompanhamento feito pela consultoria de orçamento do Senado, o governo já liberou mais de 176 bilhões de reais em ações de combate à pandemia de Covid-19. Mas isso ainda é menos do que a metade dos recursos já autorizados pelo Congresso. Para fazer um balanço sobre a atividade do governo e sobre a atividade do parlamento no combate à pandemia, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, senador que é vice-presidente da Comissão de Agricultura do Senado. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor está falando com a gente de onde? De São Borba, do interior do estado? Borja. Então, Borja! Me Borja. desculpe. Nós estamos aqui na divisa com a Argentina, Ângela. São Borja faz divisa com o Rio Uruguai, São Tomé, Argentina, do outro lado do rio. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul e o outro lado é Corrientes, província da Argentina. Dá para sentir a diferença entre a atuação brasileira e a atuação argentina, senhor que está bem na fronteira no combate à pandemia? Muitas queixas dos caminhoneiros brasileiros que vão para a Argentina, que nós temos uma ponte internacional. Primeiro porto seco é Uruguaiana, o segundo é São Borja e o terceiro é Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu com Porto do Iguaçu na Argentina. Então, o segundo porto seco do Rio Grande do Sul é São Borja. E os caminhoneiros brasileiros e os caminhoneiros argentinos que vêm a São Borja, indo a Buenos Aires, indo a São Paulo, passando por São Borja, se queixam muito do tratamento que eles recebem dentro da Argentina, né? Então lá, parece que são animais, enfim, ninguém dá bola para eles. E aqui sempre eles vêm cobrar algumas ações nossas e a gente tem procurado com o prefeito de Uruguaiana, com o prefeito de São Borja, interagir com o nosso Ministério da Saúde e o nosso Ministério das Relações Exteriores para poder ajudar também os caminhoneiros, afinal eles transportam riquezas do Brasil ou da Argentina e merecem um tratamento adequado. Só para a gente entender, antes de eu passar para as perguntas assim de fundo maior, eles estão sendo tratados de forma discriminatória porque são brasileiros e estão na Argentina? Que tratamento diferencial que eles percebem isso? Os próprios caminhoneiros argentinos se queixam, eles chegam num posto, eles chegam em qualquer ponto da Argentina, é restaurante, é borracharia, é posto, enfim, tudo é difícil para eles, os caminhoneiros em geral. Aqui tem brasileiros e aqui tem argentinos. Eles têm queixas lá dentro da Argentina. A forma com que eles trafegam no Brasil, a forma que eles transportam e fazem o trabalho deles é muito melhor, são muito melhores atendidos no Brasil pelas políticas públicas dos governos brasileiros, no caso, né, ou do Estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras e do próprio governo federal. Então, essas ações, eles sempre são mais bem tratados dentro do Brasil, segundo os caminhoneiros argentinos e brasileiros. Eu abri aqui com esses números do acompanhamento feito pela consultoria de orçamento do Senado e vale lembrar, disponível para toda a população que quiser acompanhar lá no site do Senado. E esses dados mostram 176,4 bilhões de reais, mas esse dinheiro vai sendo liberado a cada dia. A gente está conversando agora. O senhor avalia que a postura, o enfrentamento brasileiro à Covid-19 tem sido adequado? Tanto nós, no Senado, como a Câmara, fizemos as nossas votações. Por exemplo, 60 milhões de brasileiros já receberam. Primeiro era muita crítica, demorou, mas depois a Caixa, eu quero cumprimentar a direção e os funcionários da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil. Pelo trabalho que fizeram, levaram os 600 reais para 60 milhões de brasileiros. Já pagaram a segunda parcela. Deu problema na primeira parcela? Sim. Muitas filas imensas em todo o Brasil, mas depois fizeram convênio com mais de 500 prefeituras, fizeram um acordo com mais de 50 bancos, e com isso facilitou, e você já não viu mais fila na segunda, já estamos na terceira parcela e teremos mais 2 parcelas, ok? Então são ajudas que o governo faz, aqui são as pessoas mais carentes do Brasil, Bolsa Família e outras coisas mais que essas pessoas já receberam. Então, prontamente. Falava com o Bruno Bianco há pouco lá sobre a questão do seguro-desemprego. É muito grande o problema dos desempregados. 11 milhões e meio de brasileiros já receberam aquelas parcelas agora também do seguro-desemprego. Isso é um valor que deu mais de 50 bilhões para auxílio do seguro-desemprego. Então, são números expressivos para um país do tamanho do Brasil que são atendidos de norte a sul. Isso não é num estado, isso é Brasil. Brasil do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, enfim. Então, todos os estados estão recebendo esse tratamento. Fora as ações que o Senado e a Câmara têm votado.
essas matérias, a situação de calamidade que se encontra o Brasil hoje, foram votadas no Senado. Nós fizemos a nossa parte, não só votar as matérias, discutir as matérias, mas também acompanhar. Eu fico em cima de alguns assuntos que nos interessam, até o presidente Bolsonaro sancionar a lei e depois pagar a lei. Por exemplo, é o caso do Pronamp, né, um projeto do senador Jorginho Melo com relação a micro e pequenos empresários. Bom, agora está chegando nos bancos para que os micro e pequenos empreendedores do Brasil possam contar com esse dinheiro. Afinal, nós temos que recuperar os empregos também, não só combater a pandemia, isso é importante. Auxílio às prefeituras, auxílio aos governos estaduais, auxílio aos hospitais, muito importante, combate à pandemia, mas também como é que eu vou recuperar os empregos. Aqui está uma forma, e esse Pronamp, por exemplo, é uma das maneiras. No Rio Grande do Sul, Ângela, nós tivemos um problema sério. Além da pandemia, além do coronavírus, nós tivemos a seca. Foi brutal a seca, com mais de 400 municípios gaúchos em situação de emergência. Então, nós, desde o final do ano passado, já estávamos trabalhando junto com a bancada gaúcha as ações que o governo Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, já fez para ajudar os agricultores gaúchos que sofreram pela seca, quer dizer, sofrem pela coronavírus, sim, e sofrem também pela estiagem, que são ações. E assim a gente vem trabalhando nesses assuntos, mesmo à distância, virtualmente, e eu quero cumprimentar aqui o Prodazem do Senado, hoje. O primeiro congresso do mundo que fez as reuniões virtuais foi o Senado brasileiro e depois a Câmara. Enfim, hoje o mundo inteiro usa esse sistema que começou pelo Senado do Brasil. O senhor mencionou a ajuda a pequenos produtores, a pequenos empresários, e muitos desses pequenos e médios empresários têm se queixado, pelo menos publicamente, da dificuldade de serem aprovados, de terem seu crédito aprovado nos bancos, ou seja, o governo libera esses recursos, cria facilidades, mas o sistema bancário não está ajudando, de acordo com o depoimento de alguns desses empresários. Dá para interferir também nisso? O que eu fiz? Há 2 semanas atrás, quando as medidas foram anunciadas, Angela, eu reuni o presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, o presidente da Federação dos CDLs do Rio Grande do Sul e o presidente da Federação. São 3 entidades que envolvem o comércio e os serviços do Rio Grande do Sul, não é a indústria, nem a agricultura. E os 3 presidentes, nós traçamos uma estratégia. Na semana passada, nós íamos conversar com as entidades e com os bancos. Em função deles não terem ainda as instruções, essa semana, amanhã, eu já estou fazendo uma reunião com o presidente das 3 federações ligadas ao comércio do Rio Grande do Sul e os serviços, junto com o Banco do Brasil, com a Caixa Federal, com a Superintendência, com a direção do Sicredi e com a direção do Banrisul. Então, nós estamos conversando o quê? De que forma os empresários gaúchos de cada um dos 497 municípios possam chegar a uma agência do Sicredi, da Caixa, do Banrisul, do Banco do Brasil e tomar o seu financiamento, facilitar as regras para que isso funcione. Então, é um sistema que eu adotei aqui no meu estado. O meu gabinete está linkado diretamente com as 3 entidades, que estão linkadas com as 497 entidades de todo o estado do Rio Grande do Sul, e que aí eles vão trabalhar direto nos bancos. E agora, vamos fazer nessa semana a reunião com os bancos, porque senão essa queixa, eu já sei. Porque, como o assunto, nós votamos a lei na Câmara, no Senado, o presidente sancionou. Bom, isso faz 2, 3 semanas que as regras criaram o próprio fundo garantidor, que também era um problema. A gente tem interagido com o Ministério da Economia e com o próprio Banco Central. Acertamos as coisas e agora nós temos que ir para a prática, porque esses 16 bilhões possam efetivamente chegar aonde? No micro e pequeno empreendedor gaúcho e brasileiro. Senador, nosso programa chegou ao fim, mas a gente agradece muito sua participação. Eu voltando a me desculpar com a turma de São Borja, nossos espectadores daí, afinal falei errado o nome da turma por aí. O senador está aí em São Borja, no Rio Grande do Sul, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que conversou com a gente sobre a atuação do governo e do Congresso no combate à pandemia de Covid-19. É você, mais uma vez, que nos acompanha. Muito obrigada. Até a próxima.